Amém, boa noite. Vamos dar início então à nossa quarta aula da bibliologia, da aula de bibliologia, que é a primeira matéria que nós estamos estudando, né? Então vamos à nossa continuação, hoje, quarta aula de bibliologia. E nós queremos começar falando sobre os materiais usados na difusão da escrita. Para vocês que estão com a apostila, vocês podem acompanhar a partir, se não me engano, do capítulo 9, ok? A gente terminou o capítulo 8 da apostila na aula passada e hoje nós estamos iniciando aí no capítulo 9 da apostila. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9, 10 e 11 de forma resumida. E olha, gente, a aula de hoje é muito bacana. A aula de hoje com certeza vai trazer muito aprendizado para nós. E a primeira coisa que a gente quer falar hoje aqui é sobre os materiais que foram usados na difusão da escrita. Quais foram os materiais utilizados na difusão da escrita, na difusão não só da Bíblia em si, né, mas do material escrito. Como é que foi feito isso? Quais foram os materiais? Existia tinta de caneta, gente? Não existia tinta de caneta. Existia canetinha? Canetinha? Não, né? Então, qual era o tipo de material? Como é que foi feito isso? A gente precisa falar disso aqui bem rapidinho, mas é importante a gente falar desses materiais que foram utilizados na difusão da escrita. Os sistemas de escrita do hieróglifo e cuneiforme, né, que a gente falou na aula passada, né? Até os alfabetos fenício, grego, latino, formaram-se e aperfeiçoaram-se e difundiram-se lenta e trabalhosamente. Veja só, gente, lenta e trabalhosamente. Então foi um processo lento e trabalhoso até nós chegarmos àquilo que nós temos hoje. Os materiais utilizados para a difusão da escrita foram dos mais variados, de blocos de barro, olha só, gente, de blocos de barro a ossos, pedras, tijolos de barro, couro, metais, tabuinhas cobertas de cera ou gesso, óstraco, que são cacos de vasos de barro, papiros e pergaminhos. Tudo isso era o quê? O material utilizado nessa questão da difusão da escrita. Então, para a escrita chegar a nós, para que hoje nós tenhamos aí uma caneta e um papel onde nós possamos escrever, até chegarmos à imprensa, né, de Gutenberg, foi uma longa caminhada, foi um longo processo, até hoje nós podermos ter um exemplar da Bíblia Sagrada onde? Nas nossas mãos, né? E a gente vai falar hoje aqui de algo tremendo, gente, porque muita gente não para pensar o processo, irmãos, ao longo de milênios que foi desenvolvido para que a gente pudesse ter os 66 livros da Bíblia Sagrada nas nossas mãos. Gente, não foi um processo fácil. Não foi um processo fácil, né? Vários desses objetos foram encontrados no Egito, na Mesopotâmia e ultimamente ao derredor do Mar Morto. Graças a essas descobertas, hoje se conhece em detalhes a evolução da escrita dos diversos alfabetos da região sírio-palestina e, em concreto, a evolução da escrita do alfabeto hebraico, da onde oriunda a palavra de quem? De Deus, da onde se origina a Bíblia Sagrada, ok? Então vocês precisam ter essa noção em detalhe. O capítulo que trata dessa questão dos materiais tem mais informações e as questões são relacionadas ao que está nesse próprio capítulo, se não me engano, o 9, ok? Vamos prosseguir então. Prosseguindo, nós vamos falar agora sobre os manuscritos. Acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum momento sobre os manuscritos do... Qual é o principal manuscrito que a gente ouve falar na mídia? Não é? Quando algum pastor fala de manuscritos, o que vem logo? Do que falam? Os manuscritos do Mar Vivo. Manuscritos do Mar Vivo? Não, manuscrito do Mar Morto. Geralmente, quando se fala de manuscritos, nós lembramos logo dos manuscritos do Mar Morto. E o que significa esse termo, manuscritos? Porque para a gente chegar, gente, a Bíblia como temos hoje, primeiro tivemos que passar pelos manuscritos. E cá entre nós, não é difícil a gente entender o que é manuscritos. Manuscritos é o quê? Mais ou menos, sim, facilmente de você pegar, antes da gente ler aqui, é aquilo que foi escrito à mão. Escrito à mão. Num tempo onde ninguém gosta de escrever,
num tempo onde até mesmo as crianças têm dificuldade para transcrever para o papel as informações que colhem do quadro negro, imagina você pensar num livro desse aqui, gente, manuscrito, escrito à mão, de próprio punho. É coisa impressionante, né? Na apostila diz assim, olha, o termo manuscrito vem do latim manas, quer dizer mão, e scriptus, que quer dizer escrita, a saber, um documento escrito à mão. Essa palavra, como é usada hoje, está restrita àquelas cópias da Bíblia feitas no mesmo idioma em que foram originalmente escritos. Então, quando nós falamos hoje de manuscritos, estamos falando de quê? Estamos falando do material, né, ou das cópias da Bíblia que estão no mesmo idioma em que foram originalmente escritos. Então, hoje, manuscrito se refere a quê? Se refere às cópias originais da Bíblia. Então, quando alguém fala dos manuscritos, ele está falando das cópias originais, ou seja, das cópias que foram feitas à mão, ok? Os escritos originais, então, autênticos, saídos das mãos de um profeta, ou apóstolo, ou de um amanuense, né, que sempre sob a direção do homem de Deus, eram chamados de autógrafos. Devido às perseguições que houve antes e depois de Cristo, os escritos sagrados originais desapareceram. Entretanto, existiam várias cópias e também traduções das escrituras que sobreviveram aos muitos ataques. Então, gente, vamos falar, estamos falando de uma questão histórica. Pessoal, se aquilo que Isaías escreveu de próprio punho tivesse sido conservado a ponto de chegar nos nossos dias, seria algo maravilhoso. Mas o que acontecia? Fazia-se aquele escrito, era produzido pela mão do profeta, aquele escrito, não é? E aquele escrito era o quê? Ele era conservado. Só que também eram feitas cópias. E detalhe, irmãos, é importante. Tem muita gente que hoje em dia fala assim, pastor, eu tinha uma foto no meu celular, eu perdi. Por que perdeu? Porque não salvou no Google Drive, porque não salvou na nuvem, não é? Não é isso que a gente fala? Hoje tem isso. Então hoje só perde foto, só perde documento, quem não faz um backup. Olha a linguagem que a gente usa hoje. Só fazer um backup que você vai salvar todas as informações e você não vai perder as cópias dos documentos que você quer manter salvos. Entende? Só que naquele tempo não tinha nada de backup. Naquele tempo não tinha como tirar uma foto. Naquele tempo não tinha como salvar num Google Drive, num OneDrive, na nuvem. Naquele tempo, ou faziam-se cópias à mão, ou então aquele documento era perdido. Entende isso? Olha que coisa tremenda, né? Bom, a confiabilidade dos manuscritos. Devido ao seu zelo, os estudiosos judeus, né, os escribas, principalmente o que a gente mais ouve falar sobre o quê? Dos escribas, né? Tanto no Antigo Testamento, no livro de Esdras, especialmente, inclusive lá no capítulo 8 de Esdras, se eu não me engano, fala que Esdras era o quê? Um escriba. O que era um escriba? Né? Eram pessoas que zelavam e estudavam as Sagradas Escrituras e que também faziam as suas cópias. Então, geralmente, quem fazia as cópias dos textos sagrados eram os escribas, mas também os zugote, ou também os tanaítas, e etc. E eles conseguiram preservar inacreditavelmente suas tradições textuais. Os milhares de manuscritos hebraicos, com sua confirmação pela Septuaginta e pelo Pentateuco samaritano, e as várias outras comparações de fora e de dentro do texto, dão apoio surpreendente à confiabilidade do texto do Antigo Testamento. Irmãos, é interessante, um pastor esse final de semana, eu estava num retiro de pastores, e esse pastor ele falava sobre a questão da soberania de quem? De Deus. Ainda que nós não sejamos calvinistas, mas sim arminianos, ainda assim nós cremos na soberania de quem? De Deus. Deus é um Deus soberano. E foi graças à soberania de Deus que a sua revelação foi preservada ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então, se hoje nós temos a palavra de Deus e podemos ter plena convicção de que ela é a palavra inspirada por quem? Por Deus, é por conta da sua soberania. Ele vela sobre a sua palavra. E esse velar, esse zelo de Deus preservou a sua palavra até os nossos dias. Então nós podemos confiar que esses manuscritos são de fato aquilo que expressa a plena, a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus, e que a gente pode tê-los como a palavra de quem? De Deus para nós. Da mesma maneira,
a fidelidade do texto do Novo Testamento é um fato, contando com evidências esmagadoras para apoiar a sua confiabilidade. Então não há o que questionar em relação aos manuscritos, né? E a confiabilidade desses documentos que foram, graças a eles, que permitiram que a Bíblia chegasse até nós. E agora vamos falar das cópias do Novo Testamento, né? Contando apenas as cópias gregas, o texto do Novo Testamento é preservado em aproximadamente 5.686 porções manuscritas parciais e completas, gente, completas, olha só, que foram copiadas à mão a partir do século I até o século XV. Gente, estamos falando de 1.600 anos de preservação, de 1.600 anos de cuidado. A palavra de Deus não foi extinta. Você já parou para pensar ao longo da história quanta coisa já existiu e que hoje nós não temos nenhuma prova concreta da sua existência? Mas a palavra de Deus não. Olha só que coisa. Jesus disse, claro, a gente sempre entende esse versículo de forma subjetiva, espiritual. Jesus falou assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Beleza. Só que, literalmente, se a gente for tentar entender essa palavra de forma objetiva, ele está falando também do texto bíblico, físico, que realmente passou o céu, passou a terra, passaram reinos, passaram líderes mundiais, passaram grandes personalidades no mundo, passaram grandes mentes brilhantes que produziram os mais inúmeros estudos, mas a palavra de Deus, ela permaneceu. Está aqui para nós, ok? Olha, perfeita, glória a Deus por isso, né? Então veja, esse monte de documento, aí você consegue imaginar? A arca, você já ouviu falar da arca? A arca se perdeu, né? Tem gente que, tem um pregador que ele fala que a arca, aquela arca, né? A arca da aliança ali, onde ficavam aqueles 2 querubins em cima dela, e dentro dela tinha um pote do maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu dentro daquela arca. E tem um pregador que ele diz que essa arca está no céu. Mas já houve histórias de quem diz que a arca está em algum lugar por aí, escondida. Foi localizada a arca de Noé. Essa arca de Noé que preservou foi localizada numa montanha aí, não me lembro agora onde, não sei se foi na China, em algum lugar. Mas veja, a palavra de Deus está aqui. Preservada, não sumiu. Como é que foi feito isso? Cópias e cópias foram sendo feitas ao longo dos séculos para preservar as Sagradas Escrituras. Então, do século I, no caso do Novo Testamento, né, até o século XV, até o século XV. Olha que coisa. Além dos manuscritos gregos, há várias traduções do grego, sem mencionar citações do Novo Testamento, contando com as principais traduções antigas em aramaico, copta, árabe, latim e outras línguas, há 9.000 cópias do Novo Testamento. Gente, é muita coisa, não é? Isso dá um total de mais de 14.000 cópias do Novo Testamento. Além disso, se compilarmos as milhares de citações dos pais da igreja primitiva dos séculos XI ao XIV, pode-se reconstruir todo o Novo Testamento, com exceção de 11 versículos. Então, o que ficaria faltando? Apenas 11 versículos, que se eu não me engano, salvo engano, é Marcos 16. Então, a parte de Marcos 16, que o pessoal traz uma questão de debate, porque fala que foi acrescentada depois. Não é? Tem uma parte ali, no finalzinho ali, isso aí foi acrescentado depois. Eu não tenho razões nenhuma para pensar e nem para duvidar do que está escrito na palavra de quem? De Deus. Se está ali foi porque Deus quis que estivesse, ok? Não temos o porquê ter questão em relação a isso. Agora, qual foi a causa, gente? Conforme está lá no slide, né? A causa ou causas do desaparecimento dos manuscritos originais, segundo um professor da Bíblia, né? O professor Antônio Gilberto, que é um grande teólogo brasileiro, e ele numerou aqui algumas questões, algumas causas, isso está na apostila de vocês também, sobre o desaparecimento dos manuais, dos manuscritos originais, segundo Antônio Gilberto. E detalhe, tem que ter muito cuidado, você, quando estiver pregando, para dizer assim, olha, segundo os manuscritos originais, segundo os textos originais da Bíblia, gente, isso não existe. Existem cópias, não existem textos originais. Não existe o manuscrito original. Existem cópias do texto original. O original se
foi se perdendo, se desgastou, o papel se desfez, né? Um monte de coisa aconteceu, queimaram, seja lá o que for. Mas as cópias que preservaram. Então, muitas das vezes já ouvi pregadores, né, dizendo, nos originais. Talvez o cara esteja querendo se referir a uma cópia, né? Porque o original, de fato, não mais existe, ok? Bom, quais foram essas causas, então? Primeiro, o costume dos judeus de enterrar, olha só que coisa, de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra coisa para evitar mutilação ou interpolação espúria. Então veja, o cuidado deles, o zelo deles fazer com que eles enterrassem, só que pode ser que depois que eles enterravam, eles esqueciam de onde haviam enterrado. Sabe aquela pessoa, não sei se você é assim, que guarda dinheiro, mas não guarda, esconde. A minha esposa é assim, gente. Ela pega o dinheiro e guarda. Amor, me dá aquele dinheiro. Ih, amor, não sei onde eu botei. Eu falo, seria melhor que não tivesse guardado, porque guardou, perde. Não é? Então tem gente que é assim. Não é? Então veja, os judeus, eles não guardavam, eles escondiam deles mesmos. E depois não conseguiam mais localizar. Não é? Segundo, os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos ou contribuído para isso. Por exemplo, em Jeremias 36, 20 e 26, tem ali um relato de um rei que mandou queimar uma porção de um texto escrito à mão, um texto original que o rei manda queimar. Então, provavelmente, um rei ímpio como Acabe, entre outros, a gente vê até mesmo nos nossos dias movimentos que pensam em destruir o quê? A Bíblia, de mandar queimar a Bíblia, imagina naqueles dias, né? Terceiro, gente, o monstro Antíoco Epifânio, que foi rei da Síria em 175 a 164 a.C., dominou sobre a Palestina durante seu reinado. Foi extremamente cruel, sádico, tinha prazer em aplicar torturas. Decidiu exterminar a religião judaica. E por onde que você acha que ele começou? Como é que se destrói uma religião? Se um doido aí, não é? um maluco desse aí, decide exterminar a religião cristã, eles vão começar por onde? Querem destruir o quê? A Bíblia. Porque se você proíbe a Bíblia, você proíbe a pessoa de terem acesso à fé. Porque em alguns países do mundo, simplesmente não tem como falar da fé cristã. Porque a Bíblia é um livro proibido. Então não tem acesso à Bíblia, então não tem fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus para ouvir, como é que as pessoas vão ter fé? Vocês conseguem compreender? Bom, então, esse Antíoco Epifânio assolou Jerusalém em 168, profanou o templo e destruiu todas as cópias, olha aí, gente, e destruiu todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras. Então ele destruiu tudo, pôs fogo em tudo. Crueldade, né? É enviado de Satanás mesmo. Bom, outro motivo, nos dias do feroz imperador Diocleciano, em 284, 305 depois de Cristo, gente, vocês já estudaram isso, só vou aqui dar um adendo, né? Essas questões nessas datas, né? Antíoco Epifânio, ele atuou de 75 a 164 antes de Cristo. A data, o mundo é contado pelo quê? Pelo nascimento de Cristo, né? Então, esse fato de Antíoco Epifânio foi antes. Aí passa um tempo, vem o quê? Diocleciano, quase 300, 400 anos depois, Diocleciano vem, em 284, 305, depois de Cristo, já na nossa era cristã, né? Os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam das Escrituras. A ordem era essa, queima tudo, destrói tudo. Mas o que esses homens não contavam? Com a soberania de Deus. Com o cuidado de quem? De Deus, que vela sobre a sua palavra. Exatamente. Durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para destruir todos os escritos sagrados, gente. Tudo, mandou destruir tudo. Ele chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pois mandou cunhar uma moeda comemorando tal vitória. Qual foi a vitória para Diocleciano? Ter destruído a palavra de quem? De Deus. Ter queimado, não ter deixado resquício das Sagradas Escrituras. Ledo engano. Ela está aqui. Para a glória de quem? De Deus. Agora vamos falar das nomenclaturas dos documentos textuais. Gente, eu falei para vocês e volto a falar. A gente está estudando, essa frase é importante vocês gravarem. Se vocês, para o próximo mês, pegarem isso e trazerem esse entendimento,
Nós estamos estudando a Bíblia como? Sim, mas estamos estudando a Bíblia de quê? O que eu lembro que eu falei do início? Lembra a frase? Estamos estudando a Bíblia, a teologia estuda a Bíblia, principalmente nesse momento agora, de fora para dentro. A gente não está ainda lá dentro, nós estamos ainda entrando, nos preparando para entrar nas temáticas. Mas a primeira aula tem que ser a fonte do nosso estudo, que é a Bíblia. Como ela chegou até aqui? Por que ela é a Bíblia? E são estas respostas que nós estamos dando nessa primeira aula, gente. E é importante vocês anotarem tudo e preservarem tudo, tá? Bom, a nomenclatura dos documentos textuais. Tem muita coisa aqui que é científico. São dados da ciência que vocês precisam ter conhecimento, ou que pelo menos precisam ter ouvido falar, ok? Bom, o primeiro a introduzir uma classificação e uma nomenclatura sistemática dos documentos textuais neotestamentários foi Johann Jacob Wettstein. Em 1751 a 1752 ele fez isso. Diferenciou entre manuscritos maiúsculos, designados com letras maiúsculas, A igual Codex Alexandrinos, vamos falar sobre isso, e B igual Codex Vaticanos. Você vai saber já já o que é isso. Minúsculos, contagem com números arábicos e lecionários, contagem como nos minúsculos. A gente vai explicar mais para frente. O sistema tem hoje em vigor de contagem e denominação dos manuscritos do Novo Testamento foi introduzido em 1908 pelo aluno Tischendorf Gregory, C.R. Gregory. Os manuscritos do Novo Testamento podem ser classificados de acordo com o seu conteúdo, com a forma de sua letra ou com o material com que foram escritos. A gente vai falar dessas classificações. Gente, é uma questão também, a gente às vezes aliena a ciência da fé, da Bíblia, da teologia. Só que a ciência corrobora o quê? A palavra de quem? De Deus. Não é adversária. Então, para que nós tivéssemos esse material até aqui, foi necessário também o amparo da ciência, uma ajuda científica. Então, cientistas fizeram alguns tipos de estudos para que a gente pudesse ter acesso a esse material de uma maneira contundente, de uma maneira que realmente possa a gente trazer o quê? Algum tipo de conhecimento, crescimento. Não só pelo que a Bíblia é, mas pelo que a gente tem que saber para que ela tenha chegado até quem? Até nós, entendeu? Isso é importante. Bom, classificações, gente, dos manuscritos do Novo Testamento. A gente pode classificar de duas maneiras. Os unciais, pegou? E os cursivos, está na apostila. Unciais, o que é isso, pastor? Do latim, uncia, que quer dizer polegada. São designados assim por serem escritos em caracteres maiúsculos, em velino e em pergaminho, sem separação de palavras, como se escrevêssemos Jesus, filho de Davi. Você entendeu? Olha só, gente, que coisa. Tudo junto. Sabe aquele... Às vezes você vai baixar um livro na internet e ele vem assim, um PDF. Tudo junto. Você tem que transpor para o Word, e se você conseguir editar o PDF, jogar para o Word e depois vir fazendo separação. Space, 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 space. Para que possa ter um sentido para nós. Porque o cara pega o manuscrito e está tudo escrito juntinho. Jesus, filho de Davi. Não tem vírgula, não tem ponto, dois pontos, interrogação, exclamação, não tem nada. Ou seja, o negócio fica sem sentido. Gente, é como um diamante bruto. A Bíblia, para que ela pudesse chegar a nós como ela está hoje, ela teve que ser depurada, não. Ela teve que ser, como é que fala, gente? Tem que ser feito um trabalho. Uma depuração. O camarada teve que botar ponto, teve que botar vírgula, teve que botar exclamação, interrogação, porque senão não teria sentido o texto. Você entende isso? Olha que coisa. Constituem os escritos mais importantes do Novo Testamento por serem os mais antigos, que perduraram até o século IX. Segundo o apologista Norman Geisler, existem 274 manuscritos unciais atualmente, gente, conservados, dentre os quais mencionaremos alguns adiante. Daqui a pouquinho vamos falar sobre eles. Então, esses unciais, é tudo escrito junto. Então, tinha que fazer uma separação.
ok? Tinha que fazer um trabalho nesse manuscrito. E nós temos os cursivos. O que são os cursivos? São escritos em letra minúscula, predominantemente no grego, também com palavras ligadas entre si. Dos 4.500 manuscritos existentes, cerca de 300 são unciais e o restante é cursivo. A partir do século IX, prevaleceram em face dos unciais, sendo catalogados em número de 2.795 cópias. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos prosseguir aqui. Então vamos lá. Os manuscritos unciais mais importantes são quais? A gente vai falar sobre cada um deles. São os manuscritos sinaítico. Na apostila tem mais informações. Aqui eu só citei eles, tá bom? Mas na apostila está explicando o que eles são. Vocês podem fazer esse aprofundamento com base na apostila. O tempo não nos permite aprofundar em cada um deles aqui, mas na apostila você tem como fazer isso. Então, manuscrito sinaítico, códice Aleph, manuscrito alexandrino, códice A, manuscrito vaticano, códice B, manuscrito Efraim Rescriptus, códice C, e manuscrito Bezai, códice D, ok? Então, todos esses são os manuscritos unciais mais importantes. Qual é a característica do manuscrito uncial? Qual a característica dele? Uncial. Tudo junto. Exatamente, Luan. Ok? Diferente, né? Hã? É o cursivo. Ok? Qual a diferença dos cursivos? São todos escritos em letra minúscula, ok? E também possuem palavras ligadas entre si, ok? Hã? Tudo junto, tudo junto. Só a letra minúscula. Os unciais é tudo junto, porém a letra maiúscula, ok? Isso é importante gravar. Vamos falar um pouquinho então sobre os manuscritos cursivos. Vamos lá. O maior número de manuscritos neotestamentários, é formados pelos minúsculos, ou seja, pelos cursivos, surgidos no século IX, e cujo exemplar mais antigo passível de ser datado é do ano de 835 a.C., ok? Que botaram 33 ali, mas dá para entender. 835 a.C. O termo cursivo designa o quê, gente? Designa os manuscritos confeccionados em escrita cursiva, minúscula. Por isso o nome cursivo. A partir do século IX, com o início da reforma da escrita, perdurando até o século XV, com a invenção da impressão, onde a gente começa a falar da impressão de Gutenberg, né? Qual o nome da máquina? Impressão de Gutenberg? Tem um nome impressora, esqueci agora o nome do equipamento. Bom, agora, gente, nós vamos falar um pouquinho do quê? Das traduções. Vamos falar um pouquinho das traduções. Então, essa primeira parte a gente falou sobre o quê? Sobre os materiais que foram utilizados, não é? E falamos um pouquinho dos manuscritos. Mas agora a gente vai falar das traduções, porque para chegar até nós, precisou-se que houvesse o quê? Uma tradução. Alguém teve que traduzir. Traduzir do quê para quem? Quais foram os idiomas utilizados no Antigo Testamento? Hebraico, Antigo Testamento. Hebraico e aramaico. Pequenas porções do livro de Daniel estão escritas em aramaico. Se não me engano, tem um pedacinho de Jeremias também, em aramaico. Mas tem grego? Tem Antigo Testamento em grego? Sim ou não? Tem Antigo Testamento em grego? Sim. Qual o nome que se dá para esse Antigo Testamento? Em grego? A gente vai falar muito sobre ele hoje. Vocês querem que eu diga, né? A Septuaginta. Lembra? Aquele que... Lembra que o imperador lá, Alexandre, mandou confeccionar a Bíblia para quem? Para os judeus gregos do seu império. Entendeu? Então ele fez o que? A versão dos 70. 70 judeus que traduziram os livros do Antigo Testamento para o grego. Só que eles levaram em conta não só o que estava escrito em hebraico, como alguns acréscimos que estavam escritos em outros idiomas
além do aramaico. Por isso nós temos a versão dos 70 até o dia de hoje, ok? Ou a versão da Septuaginta. Mas vamos falar agora então da tradução? Depois dos manuscritos, a próxima forma mais importante das Escrituras, que dá testemunho da sua antiguidade, são as versões, gente. O que é a versão? Isso aqui é fundamental você gravar. Tem que grifar isso, anotar, escrever, memorizar, porque vai estar nos questionários aí também, tá? O que é a versão? A versão, não é aversão. Aversão é ser oposto a algo, né? Mas a versão, o que é versão? É uma tradução do idioma original de um manuscrito em outro idioma. Ou seja, existe, como está lá, está em hebraico. O cara quer passar para o grego, é uma versão. A Septuaginta é o quê? Uma versão. Ok? Existem inúmeras versões, mas apenas algumas serão consideradas como exemplos para este estudo. Antes, todavia, de seguirmos em frente, é necessário que entendamos com clareza certos termos técnicos da história da tradução da Bíblia. E deixa eu fazer aqui um comentário. Por que as pessoas... Não é preconceito, gente, pelo amor de Deus, é um comentário. Para todo mundo, até para vocês que são mais novos, não só o pessoal mais velho. Porque quando a gente estuda teologia, irmãos, surge, principalmente uma matéria como essa, de fora para dentro, que é a bibliologia, a gente vem de fora trazendo dados científicos e históricos para que a gente possa chegar à ideia da palavra de Deus. Existem termos técnicos, científicos, que às vezes é difícil, é por isso que a dona Margarete fala, né? Ai, mas isso aí é difícil. Não é que é difícil, são termos técnicos. Pastor, mas precisa saber? Precisa. É aí que entra a questão do quê? De um seminário. Vocês estão fazendo um seminário. Hoje você pode dizer, eu sou um seminarista, porque você está fazendo um seminário. A partir do momento que você se dispôs a estudar teologia, você entrou num seminário. Você está aqui. Então o que acontece? Você vai ter que lidar também com questões técnicas, históricas, geográficas, sociais, culturais. Ok? Então, é necessário. Então, quando a gente fala de traduções, nós precisamos levar em conta esses termos técnicos, ok? Da história da tradução da Bíblia. Bom, eu coloquei esse título, não está na apostila, tá? Mas isso aí eu coloquei dessa forma, o título desse slide. A ciência da tradução. Em cada ramo da ciência, olha o que eu estou falando para vocês, ciência, existem termos técnicos usados para designar seu significado e jamais devem ser confundidos, podendo causar ambígua interpretação ou duplo sentido. O que é ambígua interpretação? Duplo sentido. A pessoa pode fazer confusão dos termos. É por isso que eles não podem ser confundidos. É necessário que haja plena identificação do que significam cada um destes termos, para a gente não ficar confuso, ok? Assim acontece quando o assunto é tradução, gente, e em especial das escrituras sagradas, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Aquele que translada ou que traslada de uma língua para outra deve evitar a confusão desses termos. Por exemplo, tem 3 termos aqui que vocês têm que pegar eles e diferenciá-los. Quais são esses 3 termos? Tradução, tradução literal e transliteração. Ok? Esses 3 termos estão intimamente correlacionados. Apesar de haver uma correlação entre eles, de haver uma interligação entre eles, são termos diferentes. Quando nós falamos de tradução, nós falamos de uma coisa. Quando nós falamos de tradução literal, falamos de outra coisa. E quando falamos de transliteração, falamos de outra coisa. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é tradução literal é a mesma coisa que tradução? Não. Transliteração é a mesma coisa que tradução? Não. Transliteração é a mesma coisa que tradução literal? Não. São termos diferentes. Então, vamos lá. A designação específica de cada um desses termos. Tradução, tradução literal e transliteração. O que significa? O que são esses 3 termos, gente? Vamos lá. O que é tradução? Vamos lá. É o processo de converter uma linguagem em outra. Simplesmente. O texto está em inglês. Aqui no slide está francês. Mas a gente quer traduzir para o português. Do inglês para o português. Isso é uma tradução. Isso é uma tradução. Só que vamos lá. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem que já ouviu? Vocês já ouviram, claro, vocês
tem acesso a louvores. Vocês sabiam que muitas canções evangélicas que nós cantamos no Brasil são traduções? São versões em português? Por exemplo, cita uma música para mim aí que você sabe que é nessa condição. Qual? Mas a gente canta. Cita uma música dessas que foram traduzidas para o português. Oceanos, ótimo. Oceano. Essa música está em inglês e foi traduzida, fizeram a versão dela em português. Graças a Deus ficou supimpa, fez sucesso. Mas tem muita coisa que é traduzida. Já ouviu? Ficou horrível. É melhor você ouvir ela em inglês mesmo. Você adora mais a Deus com ela em inglês do que ela em português. Então, a música aí que esses dias eu fui tentar ouvir em português, que foi misericórdia, não dá. Fiquei no inglês mesmo. Eu não entendo muita coisa do inglês, mas é melhor você ouvir em inglês, que você sente a unção, do que você ter a música numa tradução que não foi bem feita e não consegue passar para você o real sentido do quê? Miracle. Miracle, miracle. Não viu essa música? One, two, three, four, five. Fala dos milagres de Jesus, pequenos milagres. Fizeram uma tradução em português. Não ficou legal. Então permaneça ouvindo em inglês. Você entende? Então o que é tradução? É o processo de converter uma linguagem em outra. Não tem nenhum problema nisso. Agora, o que é tradução literal, gente? É a tentativa, presta atenção nisso, é mais do que tradução. Tradução literal é a tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto em que está sendo traduzido. Trata-se de uma transcrição textual, palavra por palavra, e posso acrescentar essa frase, respeitando o sentido original. Você já ouviu falar de Bíblia que foi... Tem Bíblia que, hoje a gente vai falar sobre isso, tem Bíblia que fala, essa Bíblia é fiel aos originais. Fiel. Mas é fiel por quê? Porque a tentativa do tradutor foi expressar, não foi só traduzir, mas expressar com toda a fidelidade e com o máximo de exatidão possível o sentido das palavras originais. A pessoa tentou fazer isso, né? E às vezes não se consegue. Porque se você, por exemplo, pegar uma música e apenas fizer a tradução dessa música para o português, não vai ficar legal. Então, quando o cara traduz no sentido da tradução literal, ele não está traduzindo só as palavras. Respeitando. Agora, tem problema. Tem idiomas que tem palavras lá que não tem cá. Tem saudade? Tem uma palavra equivalente a saudade no inglês? Lá no inglês não tem saudade. Quando se traduzir algo do português para o inglês e o texto diz lá, eu tenho uma grande saudade, como é que faz? Não tem como. Traduzir saudade, né? Parece que a palavra para saudade em inglês é longing, distância. Algo que está distante. Mas para nós, uma coisa que é distante. Não tem nada a ver com sentir saudade. Mas a equivalência próxima para o inglês seria isso. A forma como eles conseguem falar saudade. Não tem nada a ver com o que de fato significa saudade para quem? Para a gente. Então, essa questão tem que ser respeitada. E aí tem a transliteração. O que é? É a versão das letras de um texto em certa língua para as letras correspondentes de outra língua. Letras. Aí a questão que está sendo considerada é o quê? São as letras. Não é o sentido e nem é o simples traduzir. É apenas transliterar. Aquilo que é naquele idioma, aquela letra, aquele idioma, equivale ao quê? No nosso idioma. Então faz essa questão. Então a gente tem tradução, a gente tem tradução literal e a gente também tem a transliteração. São termos técnicos e detalhe, estão na apostila de vocês. Vocês estão copiando aí, não sei nem porquê, mas está na apostila.
ok? Mas parabéns, porque é importante anotar, mesmo que você já tenha. Eu faço isso aí também que vocês estão fazendo, ok? Então é importante saber diferenciar esses termos, ok? O que é tradução literal e o que é transliteração. Posso passar para o próximo slide? Ok. Bom, vamos falar então das primeiras versões, aqui de algumas versões da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Primeira, vamos falar aqui dos Targums. Pastor, isso é palavrão? Não. Targum é uma palavra de origem hitita e significa explicar ou traduzir. O que significa Targum? Explicar ou traduzir, ok? Após o cativeiro, o povo judeu deixou de falar o hebraico como língua oficial e passou a se comunicar por meio do aramaico. Quero sim. E passou a se comunicar por meio do aramaico. Então, quando as escrituras... Meu pai, né? Amém. Quando as escrituras nessa língua eram lidas em público, são muitas emoções, né, gente? E está querendo ajudar. Bom, então quando as escrituras nessa língua, elas quiseram o quê? Nessa língua, eram lidas em público, havia necessidade de alguém explicá-las em aramaico para que o povo entendesse. Essas explicações, obrigado, meu jovem, essas explicações foram denominadas Targums e mais tarde passaram da forma oral para a escrita, devido a seu caráter. Os Targums não podem ser considerados como traduções stricto sensu, ou seja, de senso estrito, ok? Trata-se mais de interpretação, quando muito de paráfrases. Então não são textos que a gente pode dizer que apresentam uma ideia original, mas sim o quê? Uma interpretação do que está escrito, não exatamente uma tradução, ok? Nem literal, nem tradução literal e nem transliteração, mas apenas a interpretação daquilo que estava escrito. E aí a gente chega agora numa outra versão sobre a qual eu já falei aqui. O que é o Targum mesmo, gente? É um palavrão? Targum é o quê? É uma palavra de origem hitita que significa explicar ou traduzir. A gente pode dizer, então, que tem um sentido mais de quê? De explicar do que de traduzir, pode-se dizer, né? Ok? Então vamos embora. Septuaginta, outra versão. A gente já falou da Septuaginta hoje aqui, não é? Olha lá. O que é a Septuaginta? A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, traduzida no reinado de Ptolomeu II. Ptolomeu II, Filadélfia, na cidade de Alexandria, no Egito, entre 284 a 247 a.C. Sua importância é enorme, pois além de ser um reflexo do judaísmo helenístico, também foi fonte de inspiração para os escritores do Novo Testamento e para os escritos teológicos dos pais da igreja. Uma pergunta, qual foi a primeira tentativa de tradução da Bíblia? A primeira tentativa de tradução da Bíblia. Hã? Pode falar alto, gente, sem medo de errar. A primeira tentativa de tradução da Bíblia, qual foi? Foram ajudei. Não foi exatamente uma tradução, mas mais uma explicação. Os Targums. Não foi antes aqui, ó? O slide anterior? Os Targums. A segunda tradução, agora sim, tradução, de fato, uma versão em grego, é o quê? A Septuaginta. Então, em outro idioma, o que nós temos? Primeiro, pode-se dizer, de certa forma, que a primeira tradução exata do texto sagrado, no caso do cânon do Antigo Testamento, foi feita o quê? Do hebraico para o grego. Mas os Targums, que não foram exatamente uma tradução, mas sim uma paráfrase ou uma explicação daquilo que estava escrito. Entendeu? Então, a primeira tradução, de fato, foi o quê? A Septuaginta. Entendeu? A primeira tradução, de fato,
foi a Septuaginta, a versão dos 70. Judeus que traduziram do hebraico para o grego, ok? Conta-se que 72, apesar de falar Septuaginta, a gente fala 70, né? Mas foram 72. Conta-se que 72 eruditos procedentes da Palestina, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, que viajaram para Alexandria, traduziram o Pentateuco do Antigo Testamento hebraico para o grego, em 72 dias. Isso conta-se, porque foram 72 eruditos que fizeram isso em 72 dias. Não é? Talvez não tenha sido exatamente isso, mas conta-se que foi isso, né? Dizem as boas línguas que foi isso. É necessário salientar que, com o tempo, essa palavra viria a denotar a tradução para o grego de todo o Antigo Testamento hebraico. Então, quando nós falamos hoje em Septuaginta, no que nós pensamos? Nós pensamos da tradução do hebraico para o grego. Então, Septuaginta é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ok? Ainda falando de Septuaginta, a Septuaginta significa 70. A abreviação desta versão é LXX, sendo às vezes chamada de versão alexandrina. Esta é talvez a mais importante das versões, por sua data antiga e influência sobre outras traduções. Além dos 39 livros do Antigo Testamento, ela contém os livros conhecidos como apócrifos. Sem exceção, todas as traduções latinas da Bíblia tomaram por base a Septuaginta, sendo ela referência básica para a igreja, perdendo essa qualidade a partir da tradução de Jerônimo. Então, a Septuaginta era o quê? A referência básica para a igreja. Então, quando se falava de igreja, de Bíblia para os gregos, lembrando que Jesus, quando estava na terra evangelizando, fazendo sua obra de salvador do mundo, de filho de Deus, ele falava em que idioma? Grego koiné, que era a linguagem do povo. E o que nós tínhamos de Bíblia para aquele povo em grego? Era a versão dos 70, ou seja, a Septuaginta. Então, se havia uma forma mais fácil de fazer as pessoas daquele tempo entenderem as Sagradas Escrituras, era fazendo uso da Septuaginta, ok? Dessa versão dos 70. Ela só deixou de ser tão importante quando veio a tradução de Jerônimo, que nós vamos falar hoje também, daqui a pouquinho, ok? E aí nós temos uma outra versão, que é o Pentateuco Samaritano. Gente, antes de eu continuar aqui, deixa eu ver aqui onde eu estou. Onde eu posso parar. Ah, tá. Vou fazer o seguinte, vamos lá. Vamos falar aqui dessa tradução e daqui a pouco a gente dá uma paradinha aqui, para tomar uma água. Vamos falar então do Pentateuco Samaritano, que é uma outra versão. Foi descoberto em Damasco, na Síria. O Pentateuco Samaritano não é uma versão do texto bíblico, mas sim um dos tipos textuais existentes no período do Segundo Templo, ao lado do texto hebraico da Septuaginta e do tipo hebraico do texto massorético. Sua história está umbilicalmente ligada à história dos samaritanos, um dos habitantes mais antigos de Israel, desde a destruição do Reino do Norte. Atualmente, seu centro religioso se encontra na cidade de Nablus, que é Siquém, na região da antiga Samaria. Então, houve a necessidade de fazer o quê? Qual era o povo que, por exemplo, a gente quando lê a Bíblia, nós ouvimos falar da samaritana. Então, tinha o quê? Os samaritanos. E havia questões de controvérsias entre os judeus e os samaritanos. Só que os samaritanos, com o tempo, também passaram a adorar o Deus de Israel. E tornou-se necessário que houvesse alguma coisa para que eles também pudessem ter uma referência de fé, de regra, de fé, de prática bíblica. E qual foi a versão que surgiu para eles? O Pentateuco Samaritano. Não foi uma tradução assim completa, mas os 5 primeiros livros da Bíblia foram traduzidos, fizeram-se essa versão, para que os samaritanos também pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras, aos 5 primeiros livros da Bíblia, que no caso são o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Então eles também tiveram acesso a esse texto. E lembrando que não estamos falando, quando falamos de Pentateuco Samaritano, não estamos falando de uma versão do texto bíblico, mas sim de um dos tipos textuais existentes no período do Segundo Templo,
ao lado do texto hebraico da Septuaginta e do tipo hebraico do texto massorético. Então era para facilitar o acesso dos samaritanos aos conhecimentos da palavra de Deus. Ainda falando de Pentateuco samaritano, a existência desse Pentateuco era desconhecida pelo mundo ocidental até 1616, gente. Olha só que é uma coisa nova. O Pentateuco samaritano é, de certa forma, algo novo. Quando foi descoberto em Damasco, na Síria, por Pietro della Valle. Após essa descoberta, seu texto foi incluso na Poliglota de Paris, 1669 e 1645, e na Poliglota de Londres, 1654 e 1657. As descobertas dos manuscritos de Qumran, auxiliadas pelos estudos paleográficos, textuais e históricos, provaram que o tipo textual do Pentateuco samaritano não é anterior ao período Hasmoneu, que no caso seria século II a.C., onde nós falamos também de quem? De Tobias, lembra? Aqueles livros dos Macabeus, a história dos Macabeus se dá nesse período. O Pentateuco samaritano foi traduzido para o grego e para o aramaico. A versão grega é conhecida como Samariticon, citada dessa forma por Orígenes de Alexandria, no século III, e por São Jerônimo, no século IV, ok? Depois, no século IV, claro. E nós temos também as traduções siríacas, ok? As traduções siríacas. Já vamos dar uma paradinha, gente. Mas temos também as traduções siríacas. Segundo os pesquisadores, Teodoro, bispo de Cyrrhus, em 423 d.C., junto com um grupo de estudiosos, teria organizado uma versão da Bíblia em língua siríaca, denominada de Antigo Siríaco. O texto do Antigo Testamento, desta versão, se baseia principalmente nos Targums e os evangelhos de fontes gregas, provavelmente dos manuscritos Codex Alexandrinos e Besai, que a gente já falou sobre eles. Aí temos aqui as versões siríacas do Novo Testamento, né? Porque também tem essa questão aqui. É Novo Testamento mesmo? Isso mesmo. As versões siríacas do Novo Testamento, olha, nós temos o siríaco antigo, são conhecidos dos manuscritos principais desta obra, o Sira Curetonianis, misericórdia, mas é um manuscrito que existe, do Novo Testamento. Gente, não ia falar agora essa colocação, mas é importante que vocês tenham isso em mente, porque o que a gente observa? A tentativa de levar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a todos os povos, línguas, tribos e nações. O interesse de Deus não foi só que o povo judeu tivesse acesso às Sagradas Escrituras. O senso é isso aqui. O objetivo de Deus foi que todos os povos tivessem acesso às Escrituras. Começa no hebraico, mas foi sendo feito esforço ao longo da história da humanidade para que todos os povos também tivessem acesso. Então, o pensamento de Deus, se a gente pensar em termos de salvação, através da fé em Cristo Jesus, é o objetivo de Deus para todos, não só para os judeus. Então, Deus foi permitindo que ao longo da história houvessem essas traduções, esses esforços para traduzir a palavra de quem? De Deus. Então, veja, se a Bíblia, se a palavra de Deus, se esse livro sagrado, gente, que muita gente hoje carrega debaixo do braço como se não fosse nada demais, se não houvesse no coração de quem? De Deus, o desejo de fazer com que as pessoas tivessem também acesso às Sagradas Escrituras, nada disso do que nós, essa ciência, que estou falando de ciência, estou falando de história. Nós não estaríamos falando dessa história, dessa ciência, se não fosse do coração de quem? De Deus, o desejo de fazer com que todas as pessoas na face da terra tivessem acesso às Sagradas Escrituras. Entende? Então nós temos os Círios, em termos de tradução siríaca, nós temos o Sira Curetonianis, nós temos o Sira Sinaíticos, não é? Nós temos a versão Peshita, que é uma língua siríaca, a palavra vem do siríaco Peshita, que significa simples ou comum, tendo um mesmo correspondente no hebraico, Pshitá, Pshat, com o mesmo sentido, e mais conhecida como Vulgata siríaca. Tem apenas 22 livros do Novo Testamento, faltando-lhe 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Eles não têm essa traduzida, olha. Talvez hoje já tenham, né? Segundo o professor Russell Norman Champlin, o Peshito é representado por 350 manuscritos existentes, alguns dos quais recuam até os séculos V
e sexto. Olha quanto esforço ao longo da história. Para que também no siríaco. Quando a gente fala de siríaco, estamos falando de quê? Nós estamos falando de um país hoje que existe, a Síria. E falamos também do Irã, se eu não me engano. Que no caso seria a Síria no Antigo Testamento, né? O Irã. Mas todos esses povos tiveram pessoas ali que tiveram a preocupação de traduzir a palavra de Deus para aqueles idiomas, para aquelas pessoas, ok? Para aquelas culturas. E aí nós temos a tradução latina, para a gente já começar a chegar onde? No português, ok? Então antes da gente chegar de fato no português, nós precisamos chegar nessa tradução latina, levando em conta que o nosso idioma é um idioma latino, da onde também se origina o espanhol, não é? Se origina o francês, o italiano. Todos esses idiomas são idiomas que a gente pode chamar de latinos. E é interessante que a gente encontra no português, no espanhol, no francês, no italiano, palavras iguaizinhas. É possível encontrar palavras iguais, porém com sentidos e significados totalmente diferentes. Lá em Portugal, se você vai em Portugal, se você conversa com alguém que foi em Portugal, você vai ver que tem palavras em Portugal que para nós aqui é uma blasfêmia. Falar. Do Brasil. Exato. Essa questão do regionalismo. Não é? Nós temos o Rio de Janeiro. Nós temos a capital, que de certa forma já fala diferente de vocês aqui do interior. Que Volta Redonda, em termos de capital, é interior. É sul-fluminense. Então já há uma diferença. Imagina em termos de Bahia, em termos de Nordeste. Estávamos no retiro de pastores esse final de semana agora e os 2 ministradores eram nordestinos. A gente morria de rir, porque eles falam coisas assim e a forma de falar. Na verdade, não é nem o português, não é nem a palavra que é diferente, mas a forma de falar, o regionalismo, né? Mas agora, em termos de idioma, também tem isso. Então, para que nós pudéssemos chegar à Bíblia em português, houve uma caminhada. E precisou chegar na Bíblia em latim, para do latim chegarmos aonde? Ao português, ok? Então nós temos a tradução latina. E quem foi o cara que deu para nós esse presente da tradução latina? A principal, na apostila tem mais fatos sobre isso, tá, gente? Tem mais fatos. Mas o cara principal que nos deu a Vertus Latina, não é? A versão latina, foi um homem chamado Jerônimo, ou São Jerônimo, não é? A Bíblia traduzida por Sofrônios, Eusébios e Hierônimos, o nome original dele, ou São Jerônimo, como alguns dizem, a partir do texto original hebraico, aramaico e grego para o latim. É um dos principais patrimônios da cultura ocidental, onde nós temos o espanhol, onde nós temos o português, o italiano, o francês, né? No princípio, sua tradução completa da Bíblia não foi logo aceita. Teve gente que não gostou muito. Chamaram ela de vulgar. Né? E seus contemporâneos continuaram a utilizar os velhos textos latinos, a Vertus Latina, ainda por muito tempo. Mas fundamental para nós é essa tradução latina feita por Jerônimo, né? Que tinha esse nome esquisito aí, Sofrônios, Eusébios e Hierônimos. E daí da tradução... tá vendo aí o Getsemane? Resolveu seu problema? Não resolveu ainda? Bom, mas olha o nome do homem, Sofrônios, né? Eusébios e Hierônimos, em latim, né? Esse era o nome desse homem de Deus. Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui. Estamos exatamente com 1h e 2 minutos de aula. Vamos dar uma paradinha, ok? E já já nós retornamos aqui, ok? Vamos para essa nossa pausa. Já já voltamos.